missão, a tarefa da igreja. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 10, a partir do verso de número 9. Nós nesta noite vamos estar tratando de alguns aspectos da tarefa missionária e nós vamos usar como referência o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 9. Se você achou, diga amém. Amém. Curve a sua fronte e ore comigo, por favor. Santo Deus e eterno Pai, graças a Deus, porque Tu és o Deus que tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor é o motivo pelo qual nós estamos aqui, e em nome de Teu Filho Jesus, ó Deus, que eu recorro ao Senhor. Me concede nesta noite um espírito de revelação, de sabedoria da Tua palavra. Traz uma palavra rema, uma palavra edificante, para que através da mesma o Teu caráter possa ser aperfeiçoado em nós e que possamos sair daqui motivados em buscar a Tua face. Deus, quer orar abençoando, Deus, cada jovem que veio apresentar esse jogral, pois infelizmente lá fora, Pai, o jovem tem sido privado de bala, tem sido vítima da violência, mas aprove ao Senhor que ainda tem jovens que estão na Tua presença, glorificando e exaltando o Teu Senhor. Quero te apresentar ao Deus também, a vida do pastor desta casa, uma igreja que tem um ano aqui, segundo informação, que o Senhor possa suprir as necessidades, não somente do Teu servo, mas da Tua serva, Deus, e que através desta casa de oração, o Senhor possa trazer pecadores aos Teus pés. Deus amado, nós estamos aqui com o objetivo de ganhar almas, e esse é o nosso foco. Deus, glorifica o Teu nome, a Tua palavra diz que onde tem 2 ou 3, o Senhor se faz presente. Então, Deus, se manifesta entre nós. Deus, que nenhuma mente possa estar dispersa, que todas as mentes estejam agora cativas da Tua presença. Preocupação não paga dívida, preocupação não traz filho de volta, nem marido de volta, mas nós estamos focados naquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Está comigo também o nosso irmão Nilson, que está ali filmando. Está comigo a minha esposa também, Marcos, e o casal missionário, a Lívia e o Luiz. Eu tenho um canal no YouTube, o nome do canal é Caneta e Papel na Mão. Em alguns lugares nós filmamos e colocamos a pregação na internet. Nós não vendemos pregação. A pregação a gente coloca para todos que tiverem acesso. Tem lugar que a gente não pode ir, mas uma mensagem pela live. Então, se você quiser visitar o nosso canal, quiser se inscrever, você vai no YouTube, escreve lá Caneta e Papel na Mão, e lá você vai ouvir algumas mensagens. Inclusive essa mensagem posteriormente estará sendo publicada no canal. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 10, a partir do verso 9, vamos do verso 9 ao verso de número 20, está tratando de alguns aspectos da tarefa missionária. E no dia seguinte, indo ele em seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, 12 horas. E tendo fome, subiu, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa imunda ou comum. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Diga: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões, levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Podeis assim, por favor.
americano conhecido como Martin Luther King Jr., protestante, inclusive o mesmo morreu, foi assassinado, ele disse: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Falar de missão é um assunto muito importante para nós, porque a palavra missão, ela nos sinaliza para a tarefa. A palavra missão quer dizer função. Partindo desse princípio, todo cristão ele é um missionário. Todo cristão ele tem uma tarefa, todo cristão ele tem uma missão. Agora é claro que no desenvolvimento da nossa diaconia, que quer dizer serviço, alguns desenvolvem a sua diaconia apacentando o rebanho, ministério pastoral. Outros desenvolvem a sua diaconia como evangelista. Outros desenvolvem a sua diaconia como intercessor. Mas todos nós temos uma tarefa. Todos nós temos uma função e uma missão. E percebemos que às vezes, diante dessas responsabilidades que nos foi confiada, diante de uma corrupção que acontece em todo ambiente que existe o ser humano, porque a corrupção não está no Brasil, no seu contexto geográfico, a corrupção está na natureza humana, como fruto do pecado, a depravação humana. Mas às vezes a igreja, e quando eu me refiro à igreja, eu não estou sinalizando para a igreja do Alvoredo, mas eu falo a igreja no seu contexto universal. Quando a igreja cruza os braços diante da responsabilidade, traz à memória o que Martin Luther King Jr. disse: o que me preocupa é o silêncio dos bons. Porque o silêncio também é uma contribuição para que a corrupção possa se manter e possa continuar a imperar, a desenvolver nas famílias, nas escolas e na sociedade. E quando se fala em missão, eu já vi alguns ministros do Evangelho falar que o primeiro campo missionário no qual nós precisamos ganhar é a nossa casa. Depois da nossa casa, o nosso bairro. Depois do nosso bairro, a nossa cidade. Posteriormente, a cidade, o estado, consequentemente a nação e as nações. Mas quando nós olhamos para essa perspectiva missionária, percebemos que o primeiro campo missionário que o Emerson Marques, esse que vos fala nesta noite, precisa superar, não é a minha família, não é o meu bairro, não é a minha cidade, não é o estado. Esse primeiro campo missionário, diga, o primeiro campo missionário é o meu eu. É o meu eu. Porque nós precisamos entender, porque a Bíblia diz que Jesus estava pregando o Evangelho do Reino, e de repente a multidão apertou que ele precisou de um púlpito. Pregar em púlpito não é uma questão de glória, é uma necessidade, porque aquele que fala diante da multidão, ele precisa ver todos e ser visto por todos. Então Jesus precisou de um altar, precisou de um púlpito, vamos dizer assim. E de repente, naquele mesmo dia que ele precisa de um púlpito, vem um homem chamado Pedro, cansado porque trabalhou a noite toda e não pegou nada. E Jesus olha para ele e pega o barco dele emprestado. E Jesus sobe no barco de Pedro e começa a dar continuidade à pregação do Evangelho. Posterior à mensagem, ele diz: vai e lança a rede do lado direito. Pedro emprestou o barco dele para Jesus dar continuidade ao sermão. E posteriormente Pedro foi abençoado com uma pesca maravilhosa. Mas o interessante é que ele não teve tempo de desfrutar, porque o Senhor falou: você vai ser pescador de homem. Você vai pescar seres humanos, não é peixe, agora é pescador de homens. E uma das coisas que o Senhor ensinou aos seus discípulos, a palavra discípulo quer dizer talmide no plural, e no singular quer dizer talmide. E discípulo é aquele aluno que aprende aos pés do seu mestre. É que para você seguir a Jesus, você precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir. Uma das grandes dificuldades na tarefa missionária é quando se tem obreiros que ainda não tomaram postura, obreiros que ainda não têm de fato consciência de se de fato ele quer ser um missionário ou não.
morre para ele mesmo, ele faz as coisas para Deus de má vontade. E eu não falo isso como um clichê, eu não falo isso como mensagem de efeito, eu não falo isso como jargão de pregador. Eu estou dizendo porque eu tive a oportunidade de liderar um grupo de evangelismo na Igreja Batista do Salvador, na qual eu congrego, e eu compartilho com os irmãos nessa noite. E quando saímos para evangelizar no domingo, era 15, 16 irmãos, quando estava de ventre duplo, mas o natural era 7, 8 irmãos. Dois ministérios que nós não temos muitos obreiros. Talvez para cantar temos, para dançar temos, para apresentar peça temos, mas intercessão e evangelização, eu lembro da oração que Jesus fez: grande é a obra e poucos é os obreiros, rogai ao Pai da seara que envie trabalhador para a obra. E descemos ali no bairro da Santa Mônica, a irmã Ana, o pastor conhece o bairro da Santa Mônica. E quando voltávamos, algumas irmãs se questionando: irmão Emerson, a igreja é tão grande, pouca pessoa vai evangelizar. Eu digo: minha irmã, não se preocupe com quem não veio, você tem que ficar focada em você que está aqui. Da mesma forma que alguns irmãos não vieram, teve outro evangelismo que eu e a irmã também não participou. Então não fica preocupado com quem está em casa descansando, vamos focar a obra. E às vezes parece que nós estamos fazendo a obra de Deus forçado. Fui pregar em uma igreja no bairro da Avenida Peixe, e quando chegou lá eu fiquei triste porque tiveram que dar brinde para o cristão que trouxesse mais visitantes. A que ponto a igreja chegou? Será que vai ter que pagar para os irmãos evangelizar? Aí eu me pergunto: qual é o brinde que os apóstolos ganharam? Descer no cesto, sofrer naufrágio, passar por jejum, ser mordido por cobra, chicoteado, apedrejado, criticado, tolerar falsos irmãos. E quando eles eram agredidos de forma física, eles se gloriavam por ter sido digno de apanhar, de sofrer, de padecer por amor a Jesus. Mas quantas vezes o culto terminava meio-dia e eu tinha que almoçar na escada da igreja para não perder tempo, porque saímos para evangelizar 2 horas da tarde e depois ia evangelizar. Quantas vezes nós tivemos experiências memoráveis e marcantes. Recentemente fomos dar socorro de madrugada, e quando nós chegamos ali na Quiraban, pessoas descendo do telhado de loja, saindo debaixo do viaduto, carente de Jesus. Percebemos que há uma briga em muitas denominações. Eu acredito que aqui não é assim, brigando pelo púlpito, mas lá fora tem vaga para você pregar, e não precisa de segundo grau completo, não precisa de curso de informática, é só você se colocar na disposição e Deus vai te usar com poder e graça, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa e do que você imagina. Primeiro campo missionário que você tem que vencer é o seu eu, porque quando Deus fala de missões, Ele fala primeiro é com o missionário que vai para a obra. Deus não vai falar com o pastor, Deus não vai falar com a convenção, Deus vai falar com o teu coração. Quando o pastor te chamar, vai testificar. Quando alguém te enviar, vai testificar. Mas Deus fala o teu coração, porque Deus não quer que façamos nada com Ele forçado. Jesus veio por amor a você, Jesus veio por amor a mim, Jesus veio por amor a cada um que aqui está nesta noite. Seja um não cristão, seja um novo convertido, seja um crente antigo, Deus enviou o Filho, e o Filho veio por amor. Jesus Cristo é a revelação do amor de Deus. Jesus Cristo é o amor de Deus materializado na raça humana entre os homens. Jesus Cristo, Ele veio por amor. O primeiro campo missionário é o seu coração, meu irmão. O primeiro campo missionário é o seu coração, minha irmã. Talvez você está precisando fazer como Pedro. Empresta o teu barco para Jesus subir no teu barco.
Empresta o teu barquinho para ele pregar o Evangelho. Você já se imaginou que você é como um barco na mão de Jesus? Que ele pode mandar esse barco para o Paraguai, para a Coreia, para a África. Você é um barquinho na mão do Senhor. Às vezes não queremos emprestar o barco. Às vezes nos surge uma oportunidade de pregar o Evangelho em uma casa. A gente diz, eu não vou, eu não sei pregar, eu não sei fazer. O que é isso? Empresta o teu barco. Quando eu entreguei minha vida a Cristo Jesus, eu gravei Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Eu saí para evangelizar junto com os irmãos. Eu não gravava muito versículo, eu preguei o Evangelho para mais de 10 pessoas e repeti o mesmo versículo, pastor. E Deus deu graça, porque eu não tinha a Bíblia decorada, mas eu tinha um coração missionário. Eu queria ganhar o meu bairro para Jesus, eu queria ganhar os meus amigos para Jesus. E é isso que pesa na balança de Deus, não é o seu conhecimento teológico. O diabo conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas ele ainda é diabo. Não importa o teu conhecimento. Aquela mulher de Samaria não gravou muita coisa, mas ela chegou em Samaria e disse, eu encontrei o homem que falou a minha vida toda, e toda Samaria vem ter com ele. A tua vida, ela é um testemunho. A tua vida é o testemunho daquele que vive e reina para todo sempre. Se você roubava, não rouba mais. Se você traficava, não trafica mais. Se você era maldizente, não é mais. A vizinhança vai dizer, ele mudou. O que foi que aconteceu com ele? Aí você vai dizer, Jesus chegou na minha vida. A tua vida fala. Primeiro campo missionário não é a tua casa, amado. O primeiro campo missionário não é tua mãe, não é teu pai, não é teu filho. O primeiro campo missionário é o teu coração. Entrega o teu coração. Quando você se entrega, pastor Arnaldo disse algo para mim interessante. Ele disse, Emerson, eu nunca vi um homem que se coloca no centro da vontade de Deus ser confundido. Deus honra, Deus honra a sua fé, Deus honra a motivação do seu coração. Ontem eu estava falando na Rádio Cruzeiro. Todo sábado, das 21h30 às 22h, temos uma programação na Rádio Cruzeiro. E nós falamos um pouco sobre a missão dos 70, porque Jesus mandou 70, mas muitos não querem ser os 70, porque os 70 não tem nome. O Jogral foi apresentado, falaram o nome dos 12, mas ninguém sabe o nome dos 70, ninguém sabe quem eles eram, ninguém sabe onde ele mora. Eu quero dizer, muitos brigam por um título e brigam por um nome, mas existe 70 que está pregando, que está chorando, que está dando sopa de madrugada, que está visitando os presídios, que está pregando nos hospitais. Ele não tem título de pastor, ele não tem nome de apóstolo, ninguém conhece ele. É os 70, é os anônimos, mas Deus sabe, porque é Deus quem envia. Primeiro campo missionário é o seu eu. Primeiro campo missionário é o coração do irmão Emerson. Primeiro campo missionário não é o bairro. Agora é bem provável que quando você encontra um ministro do Evangelho que se deu por inteiro, não tem bairro que aguente, ele coloca o bairro de cabeça para baixo. Eu lembro que eu estava pregando um culto ao ar livre na Barroquinha. Na época foi o Centro Missionário Ágape. E quando a missionária colocou para eu pregar, eu olhei para um lado e para o outro, havia algumas pessoas no ponto de ônibus, mas a minha fé ficou acreditar que tinha pessoas em lojas trabalhando, no almoxerifado, e eu comecei a pregar. E posteriormente a missionária Ana Rita disse que tinha uma jovem que estava afastada em um hotel na Barroquinha, e ouviu a mensagem e ela se reconciliou com Jesus. A igreja brasileira precisa crer em um avivamento. A igreja brasileira precisa crer que Deus pode usá-la com poder e grande glória. Finney já morreu, Moody já morreu, Jonathan Edwards já morreu, Spurgeon já morreu, mas a unção do Espírito não morreu. A unção do Espírito ainda está de pé, e você precisa se colocar à disposição para ser resposta de Deus na vida de uma pessoa que não tem Cristo, na vida de um bairro que não tem Cristo. Eu quero acreditar que esta congregação não está aqui simplesmente como uma matéria que ocupa lugar no espaço. Eu quero acreditar que esta congregação está aqui com o objetivo: alcançar as pessoas que estão ao redor deste lugar.
que você diz ministro do Evangelho é Pedro, a gente vai falar sobre Pedro. Mas eu precisava compartilhar isso com os irmãos. Entrega o teu coração para Deus, missionário. Entrega o teu coração para Deus, missionário. Às vezes ficamos tão limitados a pregar em outras nações e não pregamos do lado da nossa casa. Não pregamos nas esquinas, nos becos, nos prostíbulos, nos presídios, nos hospitais. É tempo de sal fora do saleiro. É tempo de fazermos a diferença. Todos nós somos missionários. Agora, uns missionários têm um chamado específico, outras nações. Mas todos nós somos missionários. Você tem uma tarefa, você tem uma missão. E dentre esses aspectos, o primeiro aspecto, diante desta palavra que nós acabamos de ler, ouvir a voz de Deus não é o suficiente. Ouvir a voz de Deus não é o suficiente. Se faz necessário obedecer. É triste quando algumas igrejas se despertam para evangelizar em um congresso de missões, em um simpósio, em um seminário, em um grande evento. Missão para Deus é todo dia. Algumas pessoas só querem evangelizar no domingo. Depois que sai do grupo da igreja, parece que pagou uma dívida. Já evangelizei no domingo, paguei a minha dívida. Mas todos os momentos é uma oportunidade. Não basta só ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 7, seu versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua. Não basta ouvir a voz de Deus, precisamos obedecer a voz de Deus. Deus tem falado aos nossos corações a respeito da nossa responsabilidade missionária. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem bradado no coração da igreja, não somente esta casa, mas a igreja na qual congrego. O Espírito Santo tem ministrado, tem falado aos nossos corações. Mas o perigo é que nós estamos calados, estamos omissos muitas das vezes. Temos mais medo do crime do que medo do Senhor, que tem poder de matar e de lançar a alma no inferno. E aquele que ouve a palavra e não coloca em prática, ele é semelhante a um homem que construiu a sua casa na areia. Talvez neste momento, esta programação, se tratando de missões, ela se passe neste dia chamado hoje, mas é uma responsabilidade que vai perpetuar até Jesus voltar. Não é para deixar apagar quando terminar o evento, não. Porque se eu ouço a voz de Deus me chamando para a tarefa missionária e eu não coloco em prática, eu estou construindo a minha casa sobre areia, não somente no que diz respeito ao
O poder de Deus está sobre a minha e sobre a sua vida. Mas não basta sempre obedecer. Por quê? Pedro sobe, vai fazendo sua oração. Um judeu sistemático, guardando seus princípios da sua fé. E a Bíblia diz que o Senhor falou: mata e come. Qual foi a resposta de Pedro? Não, Senhor. O Senhor aqui não se refere a uma autoridade humana. O Senhor aqui se refere a Deus. Pedro sabia com quem estava falando. Olha a ousadia de Pedro. Olha a intrepidez de Pedro. Ele não disse não para o pregador, para o ministro de louvor. Ele disse não para Deus. Não, Senhor. Quanta ousadia. Ele ouviu a voz de Deus, ele tinha convicção que era Deus, ele tinha plena certeza que era Deus, mas a resposta dele foi: não, Senhor. Muitos sabem que é Deus falando, tem convicção que é a voz de Deus, mas com ousadia diz: não, Senhor. O missionário Elias, presidente da Jucu, ele disse que um missionário foi pregar em um lugar e o pessoal falou: missionário, o senhor tem coragem de pregar naquele lugar? O missionário: não, eu não tenho coragem não, quem tem coragem é vocês, que diz não para o que Deus mandou vocês fazerem. Corajoso não é quem vai, corajoso é quem diz não, Senhor. De que adianta você ouvir uma programação bonita como essa, um jogral, a estrutura, todo o trabalho que foi feito, a apresentação através da missionária Laís, da obra missionária que ela fez, e no seu coração você dizer não, Senhor? Que adianta? Não basta ouvir, tem que obedecer. É preciso obedecer. Não é simplesmente ouvir por ouvir. Será que nesses últimos dias temos sido os missionários que têm construído a sua casa sobre areia? Que tem dito não para o Senhor? Pedro sabia que era Deus. E você sabe que Deus tem falado com você. Eu acredito que eu estou aqui nesta noite simplesmente dando continuidade do que Deus já tem falado com vocês anteriormente, e só está confirmando. Deus tem chamado você para uma tarefa. Deus tem mandado você tomar posse. Deus tem mandado você pregar o Evangelho. Deus tem mandado você fazer culto nos lares. Deus tem mandado você visitar os presídios. Deus tem mandado você visitar os hospitais. E você está dizendo não, Senhor? Não basta somente ouvir. Aí ficamos crentes obesos, só recebendo, congresso, vigília, monte, culto, corrente, campanha, reunião aqui, reunião ali, e se encher. Compartilha, meu irmão, com quem está lá fora. Compartilha com quem está perdido. Eu lembro que no meu aniversário eu fiz um pedido ao Senhor. Eu digo: Deus me dá coragem de pregar no ônibus. Foi eu e minha esposa, nem éramos casados, e nós pregamos no ônibus ali, foi uma bênção. E agora nós estamos orando para que Deus levante uma equipe, porque lá na igreja chegou um número de novos convertidos. Eu quero aconselhar você com todo respeito, você que é crente velho, crente idoso, crente de cabelo grisalho, ande com um novo convertido, que Deus renova suas forças. Porque eles fazem perguntas, você tem que estudar para responder, você já aprende também. Ele chama você para orar, você já está naquela oração preguiçosa e vai entrar no clamor. Então eu, onde tem um novo convertido, eu abraço. E lá chegou um novo convertido querendo pregar, eu digo amém. Chegou mais dois, a gente vai pregar no ônibus. Ele, amém, vamos levar eles para pregar no ônibus. Você não paga, tem vaga lá fora para você. Ninguém vai te jogar da janela. Você vai poder pregar o Evangelho do Reino. Ande com um novo convertido. Quando alguém entregar a vida a Jesus, abraça, ligue para ele, pega o WhatsApp dele. É uma missão, é uma tarefa missionária. Você está discipulando. E talvez Deus tenha sinalizado isso para você, e você está fazendo como Pedro: não, Senhor. Você está dizendo não para aquilo que o Senhor te confiou. Não basta ouvir
ouvir a voz de Deus, tem que obedecer. Agora, por que Pedro disse não, Senhor? Porque na tarefa missionária não devemos agir de forma religiosa. Ele disse: eu não vou comer nada impuro. A visão que ele teve foi de quadrúpedes, animais que se rastejam em árvores. Não vou comer nada impuro. Às vezes a nossa religiosidade é um muro que bloqueia de alcançar o coração de uma alma. Eu vou compartilhar uma experiência que eu vivenciei. 2 jovens que estavam afastados. Não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz, mas eu fiz com responsabilidade. Os 2 estavam afastados, embriagados, com a garrafa de álcool na mão, 1 litro de vinho, pastor. E eles me ligaram, e eu disse para eles: onde é que vocês estão? Eu estou em determinado lugar, eu estou aqui na orla. Eu digo: venha para minha casa. Eles entraram na minha casa, colocaram a garrafa de vinho em cima da mesa, sentou eu e os 2 amigos e a minha esposa. Eu orei pelo alimento, eu orei pelo vinho que estava sobre a mesa, e eu falei no meu coração: eu prefiro que eles venham embriagados dormir na minha casa, mas que o Senhor livre ele do mal. E para a glória de Deus, se reconciliaram e está pregando o evangelho do reino. Às vezes temos que abrir mão da religiosidade, às vezes temos que nos preocupar menos com o que vão falar. É isso que Deus quer falar ao nosso coração. Nos preocupamos com a nossa aparência, nos preocupamos com a nossa reputação, mas a preocupação de Deus é salvar uma alma. Não estou mandando você pegar pessoas e mandar comprar cerveja e entrar na tua casa. Não me interpretem mal, por favor, nesta noite. Mas às vezes a nossa religiosidade é o motivo pelo qual não ganhamos almas para Jesus. Abra a mão do seu preconceito religioso. Antes de ver uma pessoa de branco, antes de ver a religião, olhe para a alma dela. Glória a Deus. Às vezes não temos estrutura para receber determinadas pessoas entre nós, porque vamos olhar de forma diferenciada. Como é que eu quero ser um missionário se eu sou religioso, se eu julgo as pessoas? Eu só dou a paz do Senhor para quem passa por mim de paletó. Se passar de bermuda, jeans e camiseta, não é crente. Se eu ver passar um paletó, um sapato lustrado, uma mala prata, eu dou a paz do Senhor. Mas se passar de bermuda, eu não olho, eu não dou a paz do Senhor. Só porque você olha uma hora, você pode olhar 3 horas de relógio, mas é pela graça que você está de pé. Temos dificuldade, irmãos, porque somos religiosos, mas queremos ser missionários. Como? Cheio de preconceito no coração. Só prega para quem quer. Só tem motivação para pregar na igreja. Prega na rua com a caixa de som. Chame você de louco ou não. Prega o evangelho, porque a mensagem da cruz para os que merecem loucura, mas para a igreja do Alvoredo é o poder de Deus. Aí eu olho, teólogo tem esses riscos que ele corre, ele olha para um texto, ele viaja no texto. E quando eu vejo Jesus chegar naquela cidade de Samaria, chamada Sicar, a Bíblia diz que Jesus tinha fome e Jesus permitiu que os discípulos fossem comprar comida. O interessante é que quando eles retornam, que vê Jesus conversando com a mulher, a Bíblia diz que eles se escandalizaram. Eu lembro quando eu estava paquerando a minha esposa, eu não sabia como é que crente paquera crente. Se veio do mundo, tu não sabe. Eu digo: deve ser usando a Bíblia. E aí eu chamei ela para a escola bíblica dominical, foi estudando a Bíblia. E aí eu digo: eu tenho que ter um texto para dar para ela. E ela chegou para mim e me deu o Salmo 40. Aí eu dei a ela o Salmo 70, apressa-te, ó Deus, em me socorrer. E toda vez que eu queria paquerar ela, pastor, eu ficava todo atrapalhado. Porque no mundo o sujeito chega rapidinho, ele joga uma conversa
afiado, 7-1, mas na igreja a gente fica com medo da irmã nos exortar, né? E eu digo, hoje eu falo para ela. E no dia que eu ia falar, meu amigo meu ficou atrapalhando. Eu digo, o que foi que eu fiz? Mandei ele comprar uma pipoca. E quando ele foi comprar a pipoca, eu lancei a semente, graças a Deus ela está ali. É mãe da minha filha, Elis Vitória. Tem 4 anos e está grávida, esperando um bebê. Eu oro que seja um menino. Fez a ultrassom, mas ele está com as pernas cruzadas, né? Mas quando eu lembrei dessa experiência, pastor, eu lembro de Jesus, que ele permitiu que os discípulos fossem à cidade comprar comida, porque talvez se ficasse não ia deixar que Jesus conversasse com a mulher. O que é que isso tem a ver com a religiosidade? Às vezes Deus permite que determinadas pessoas não vá pregar onde Deus tem mandado você pregar, porque é um religioso, é preconceituoso e não vai entender o trabalhar de Deus. Aí tem que mandar comprar marmita, vai comprar água, meu irmão. Vai comprar marmita para os irmãos do evangelismo comer. Enquanto ele vai, você entra no beco e prega para o maconheiro, prega para a prostituta. E quando ele voltar, o poder de Deus já foi manifesto. Glória a Deus. Porque tem pessoas que são assim. Pedro disse, não, Senhor. Mas ele não falou de forma isolada. Ele falou porque ele disse, eu não vou comer nada impuro, nada imundo. Eu não posso. Se você quer ser um missionário, de fato, primeira consideração, entrega o teu coração. Segunda consideração, não basta ouvir, tem que obedecer. Terceira consideração, não seja religioso. Estávamos pregando o evangelho na comunidade, estávamos pregando o evangelho ali, e de repente 3 traficantes acenderam um cigarro de maconha. Quando a gente foi pregar, a irmã falou, meu Deus, eu digo, irmã, vá na paz, Deus te abençoe, evangeliza aquela senhora ali. Os traficantes apagaram o cigarro de maconha, e o que me chamou a atenção, correndo o risco de ser baleado, eles fecharam os olhos e nós pregamos o evangelho. Não adianta querer ser um missionário se o preconceito está enraizado no nosso coração. Porque Deus vai levar você para lugares que vai chocar com a sua fé. Vai chocar. E vocês vão ter que deixar Deus usar o teu coração. Você vai ter que emprestar o teu barco para Deus salvar aquela alma. Glória a Deus. Mas olhe pelo outro lado, aquela alma sendo levantada como um missionário futuramente, como um evangelista, como um pastor, e você ter o prazer de sentar e Deus falar o teu coração, e você olhar para aquela alma que você trabalhou, que você foi canal de Deus na vida daquela pessoa, foi uma resposta. No começo da minha fé, eu saía da igreja, ia na barraca e pegava um cigarro escondido e fumava. Eu entreguei a minha vida a Cristo por 20 anos. E o meu professor da escola bíblica, na verdade, que dava aula na casa do meu primo, ele perguntava para mim, se você está fumando? Eu digo, estou. Ele não precisa você mentir. Só não deixe de vir para o estudo bíblico. Eu estava na casa do Senhor e o pastor pregava, eu, glória a Deus. A minha mente dizia, você é mentiroso. Como é que você está dando glória a Deus fumando cigarro? Aquilo me abateu. Os irmãos passavam por mim e falavam, paz do Senhor. Eu dizia, Jesus te abençoe. Aí o meu primo falou, mas por que você não dá paz? Eu não tinha paz. Eu falava, Deus te abençoe. Eu estava em conflito. Mas aquele irmão dizia, não pare de ir para o estudo. Fumando ou não, venha para o estudo. Antes de ir para o estudo. Eu fumava um cigarro porque crente conversa demais. Por isso que eu estou falando até agora. E eu dizia que vai demorar muito para eu fumar um outro cigarro. E uma certa feita ele falou, se você crê na palavra, eu creio, Edras. Ele disse, a Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Você crê que se a gente orar agora você não fuma mais? Eu digo, eu creio, melhorou. E a partir daquele dia até o dia de hoje, eu não fumei mais. Mas se eu encontrasse um crente religioso, ele ia me abater. Ele ia me chamar de crente Raimundo. Ele ia pisar em cima de mim. Mas ele não era religioso. Antes do vício, ele via minha alma. Ele via minha necessidade. Se você quer ser missionário, não seja preconceituoso. Não estou dizendo que é para tolerar pecado. Eu denuncio o pecado. Eu confronto o pecado. Mas cada caso é um caso. O novo convertido é diferenciado. Tem que tratar com zelo. Tem que tratar com carinho. Tem que tratar com amor. Se possível for, pega esse novo convertido e coloca no teu colo. Não seja preconceituoso. Pedro disse, de modo nenhum, Senhor. Não foi diferente com aquela mulher samaritana, como falávamos anteriormente. O Senhor estava falando com ela, mas ela estava preocupada com Gerizim.
O Senhor estava ministrando ao coração dela, mas a religiosidade dela não permitiu entender, até que o Senhor falou: eu sou o que falo contigo. Não é aqui, não é ali. Chega, agora quem procura é o Pai. Não é você que procura, é o Pai que procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Seja aqui no Alvoredo, seja na Igreja Batista, seja na Igreja do Amor, seja na Igreja Assembleia de Deus, seja na tua laje, no teu quintal, ou no porão da tua casa, ou na varanda, ou na rua. Se você é um adorador, o Pai vai te encontrar, porque não é você que procura o Pai, é o Pai que procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Precisamos abrir mão do preconceito. A terceira característica, a quarta na verdade, o que está em questão, amado, a dificuldade da igreja no Brasil não é grana. A dificuldade da igreja brasileira não é falta de oportunidade. A dificuldade é disponibilidade. Diga, disponibilidade. Essa é a dificuldade da igreja. Porque a Bíblia diz que Pedro, ele ouve a voz do Senhor. Ele questiona, posteriormente o Senhor fala: tem homem na tua porta, não negue, eu os enviei. Atos 10:44, olha o que acontece. Pedro vai na casa de Cornélio. Cornélio diz o motivo pelo qual mandou os homens buscá-lo. E Pedro começa a testemunhar acerca das grandezas de Deus. E no verso 44 está escrito assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos e ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre o gentio, porque os ouviam falar em línguas, magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Pedro obedeceu a voz do Senhor posteriormente. E quando Pedro entra na casa de Cornélio, que Pedro começa a pregar, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. Ali Pedro foi entender que Deus não faz acepção de pessoa. O Espírito Santo não é propriedade do judeu. O Espírito Santo não é propriedade das igrejas que se titula pentecostais ou neopentecostal, ou talvez a igreja que se titula tradicional. O Espírito Santo não é propriedade da placa denominacional. Ninguém pode prender o Espírito, ele está livre, e aonde tiver um que quer aceitar, ele vem sobre, ele batiza, ele enche com poder, ele enche com unção, ele enche com graça, ele enche com glória. E Pedro, quando viu aquela família falar em outras línguas, Pedro falou: o que é que está acontecendo? O mesmo Espírito que veio sobre nós está sobre esta casa. Então só nos resta uma coisa: batizar ele. Eu quero dizer para você, talvez Deus vai te surpreender. Talvez você vai pregar para alguém que você dirá: ele não vai aceitar Jesus pela aparência dele, o coração é duro. Não se surpreenda se ele ficar cheio do Espírito na tua frente. Glória a Deus. Deus tem o poder de mudar a história. Deus tem o poder de mudar o quadro do homem, da mulher, de um bairro, de uma cidade, de um estado, de uma nação. O problema da igreja não é dinheiro. O problema da igreja não é falta de oportunidade. O problema da igreja não é recursos. O problema da igreja é disposição de dizer que você está pronto, que você está disponível. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É bem verdade que alguns estão dizendo: eis-me aqui, envia meu irmão. Talvez você seja a resposta da sua oração. Talvez você orou por nações e Deus, como resposta, vai mandar você para essas nações. Pensamos que quando oramos por missão ou por missões, Deus sempre vai mandar alguém. Deus pode mandar você. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Precisamos estar dispostos a ser resposta nas mãos do Senhor. O Senhor disse: grande é a seara, poucos são os obreiros. Naquela época Jesus já estava sinalizando
dificuldade da evangelização. Porque evangelizar, os flashes não nos alcança, os holofotes não nos alcançam, o tapa no ombro. Que pregação, que música linda você cantou, o aplauso. Evangelizar é suar. Como o irmão estava evangelizando, disse: irmão Emerson, evangelizar é difícil. Eu digo: porque pregar, irmãos, talvez vocês possam até discordar de algumas coisas que eu falei, mas o ambiente é tão ético que você não se expressa publicamente. Mas evangelizar não. Ele diz: eu não concordo com o que você está falando, me mostre na Bíblia o que você está dizendo. Mas eu sou dessa religião e essa religião ensina isso. E aí você tem que explicar. Então muitos fogem da evangelização porque responsabilidade. Muitos fogem da intercessão, porque quando você está no grupo de intercessão, você fica lá no fundo, no quarto, com a sala adorando para que Deus manifeste a glória dele. A Bíblia diz que Jesus foi convidado para um casamento com o seu discípulo, e o vinho tinha se acabado, e ele transforma a água em vinho. E o mestre de sala agradece ao noivo, vai elogiar o noivo. Quem fez o milagre foi Jesus, mas quem foi honrado foi o noivo. Eu quero dizer que tem coisas que eu e você vai fazer, e quem vai ser honrado é o pastor, quem vai ser honrado é a pastora,